nós vamos estar estudando... Meu Deus do céu. Escalas. Estudando escalas, e depois nós vamos para grandezas, tá bom? Vamos começar grandezas aí. Falando com grandezas proporcionais. Essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. Ok. Prontinho. Todo mundo está conseguindo visualizar aí os nossos slides? Só me dá um ok, por favor. Sim, professor, dá para ver. E os rabiscos também, não é isso, Matheus? Também. Então, bacana. Vamos lá iniciar. Agradecendo a presença de todos vocês aqui conosco. Mais uma aula, né? Nossa 11ª aula já. A 12ª. Dá uma olhadinha. Mas o importante é a gente entender que estamos seguindo forte no nosso objetivo. A gravação dessa nossa aula está acontecendo no dia 11/1 de 2024. Olha só, 11 de janeiro, já de um novo ano. Então, feliz ano novo para cada um de nós, né? Principalmente para aqueles que não tivemos aula ainda da virada do final do ano para esse novo ano. Eu sei que, muitas vezes, quando tem a virada do ano, a gente faz planos, né? Objetivos. E eu tenho certeza que o objetivo seu é ser aprovado nesse concurso. É um objetivo já que vem do ano passado. Nós vamos continuar firme e forte nesse pensamento, tá? Na busca constante pelo aprendizado, que é o mais importante. E lembrando a você que nós estamos, então, com o nosso preparatório para a prefeitura. E aí, nós vamos dar continuidade, lembrando sempre, o que mesmo? Que quando pensar em desistir, lembre-se o porquê de ter começado, não é isso? Você entrou nesse preparatório com objetivo, não foi? Então, nós vamos seguir até o final, tá bom? Por mais que apareça aí aqueles momentos que você fala assim, melhor desistir, não vou conseguir, isso, aquilo, vamos manter firmes aí, firmes na fé, firmes na certeza de que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Tenho certeza que vai dar certo, ok? Eu trouxe, então, aquelas primeiras questões. A gente sempre começa a nossa aula resolvendo questões. A ideia é que você tenha tranquilidade para entender que aquilo que nós estamos aprendendo na aula anterior, nós temos condições de resolver as questões da aula que posterior, né, que vai vir. Então, para a gente recordar aí conceitos, eu vou colocar 2 questõezinhas ou 3 que eu separei aqui para a gente fazer. Bom, então vamos juntos ler a questão. A questão diz assim, ó. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa, o quê? Correta. Assinale a alternativa correta. Ok. E a questão diz assim, ó, em 24,3 metros, há exatamente 243 centímetros. Letra B. Em 129 quilômetros, há exatamente 1.290 metros.
Letra C, em 850 metros a exatamente 85 quilômetros. Letra D, em 172 centímetros a exatamente 1,72 metros. É aquela típica questão tranquila, relax, fácil, simples. Se você lembra um conceito primordial da nossa aula passada. Que conceito eu estou falando? Sistema legal de medidas, ou sistema de unidades, onde nós falamos sobre medida de comprimento, medida de área, medida de volume, medida de capacidade, medida de massa, e nós falamos também sobre as medidas sexagesimais. Não é isso? Então, olhando para essa questão, perceba que nós estamos trabalhando com medida de comprimento. E quando a gente fala em medida de comprimento, nós temos como unidade fundamental o metro. Quais são os submúltiplos? Decímetro, centímetro e milímetro. E quem são os múltiplos? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ok. Então, são esses aí. Perfeito. Submúltiplos e múltiplos. Sabemos também que, da esquerda para a direita, para cada casa que você passar, você vai multiplicar. Multiplicar por 10. E da direita para a esquerda, para cada casa que você passar, é o contrário. Você vai dividir por 10. Simplesmente isso. Então, vamos lá. Na primeira, nós temos aqui, ó, em 24,3 metros. Então, tá aqui, ó, 24,3 metros. Ok, 24,3 metros. Há exatamente 243 centímetros? Sim ou não? Só de olhar a gente percebe que não é isso? Olha, 24,3, vou para decímetros. Multiplica por 10. Então, vai dar 24,3 vezes 10, 243 decímetros. E não centímetros. Então, por isso que já sei que a letra A está incorreta. Porque, na verdade, centímetros são 2.430. Pois eu tenho que pegar o 243, que é decímetros, e multiplicar por 10. Pois eu vou andar mais uma casa para a direita. Ok? 2.430. Por isso que eu não posso marcar a letra A. Letra A, então, não posso marcar. Vamos ver a próxima? Olha aqui comigo a letra B, ó. Em 129 quilômetros. 129 quilômetros. Há exatamente 1.290 metros. Será? Vamos ver. 129 vezes 10, 1.290. Opa, não é. Ó, é 1.290, não é metros, e sim hectômetros, ok? Não metros, e sim hectômetros. Então, letra B também já não posso marcar. Será que vai ser a letra C? Será que vai ser a letra C que nós vamos marcar? Vamos olhar a letra C. Na letra C nós temos, ó, em 850 metros. 850 metros. Há exatamente 85 quilômetros. Eu acho que não, né? Olha só. Agora eu vou da direita para a esquerda, ok? Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, o que você faz? Divide. Divide por 10. 850 dividido por 10, 85. 85 o quê? Ó, decâmetro. 85 decâmetros. E ele falou que é 85 quilômetros. Não, 85 decâmetros. Ainda vai passar por hectômetro para depois chegar ainda em quilômetros. Então, a letra C também está incorreta. Ó, letra A está incorreta. Letra B está incorreta. Letra C também está incorreta. O que eu faço? Já marco letra D e passo para a próxima questão. Ah, professor, mas você não vai responder a letra D, não? Aqui nós vamos fazer. Na nossa aula a gente responde. Mas na hora da prova, se você já viu que não é A, não é B, não é C, próxima questão. Por quê? Tem que ser D. A resposta só pode ser letra D. Ah, mas e se não tiver resposta? A questão vai ser anulada, não é isso? Por isso que a gente tem que estar, na hora da prova, ter segurança e tranquilidade. Porque essa segurança e essa tranquilidade que vai fazer você ganhar o quê? Tempo.
Por que eu digo isso? Você marcou a letra D e passou para a próxima. O seu concorrente está tentando fazer a letra D para confirmar que a resposta é a letra D. Então, ele está perdendo tempo, enquanto você está ganhando tempo. Mas o ganhar tempo, a gente tem que ter o quê? Tranquilidade, para poder fazer essa análise. Próxima questão, tá bom? Vamos lá? Vamos terminar aqui? Então, olha só, 172 centímetros. Ó, se é 172 centímetros, a própria palavra já diz, é o metro dividido por 100. É o metro dividido em 100 partes. 172 dividido por 100, 1,72, não é isso? Não tem nem para onde correr que a resposta é essa. Mas trabalhando aqui com as unidades de medida, igual nós estamos fazendo, olha só, vamos pegar aqui, ó, 172 centímetros, tá aqui, ó, 172. Vamos trazer para metro. Aqui, metro, ó. Então, para cada casa que a gente passar, divide por 10. 172 dividido por 10, 17,2. Dividido por 10,72. Ó. Ah, professor, confirmamos que é. Verdade, mas na hora da prova de concurso a gente não confirma, né? A gente precisa marcar a resposta correta e passar para a próxima questão. Ok? Então, ganhe tempo. Como que eu faço para ganhar tempo em um concurso? Uma prova de concurso? Ganhar tempo significa o quê? Fazer as questões, olhar as alternativas, e se por acaso a resposta é a letra D, não precisa fazer a letra D, não. Já vai para a próxima. Ok? Perfeito. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguém se perdeu? Pode ficar à vontade de falar, viu? Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão nossa é uma questão também bem tranquila, caiu na prova da Cotec. A questão diz assim, ó, um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Olha só. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos simplesmente fazer o quê? A divisão, não é isso? Então, nós vamos pegar lá, ó, quantas são as inscrições? Foram 1.600, aqui, ó. 1.600. Quantas vagas? 200 vagas. Ok. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu vou pegar 1.600 por 200. 1.600. Ó, Murilo apareceu. E vou dividir. Dá 8, né? Corta o zero. E, ó, simplificou? Simplificou, não é isso? 16 dividido por 2, 8. Fechou. 8. Que letra que é 8? Letra C. Ok? C de certo. C de certeza. Olha só aqui. Beleza? É isso? Letra C, a nossa resposta. Lembrando que esse conceito que a gente acabou de usar aqui é o conceito que a gente chama de razão. O que é razão? Nada mais é do que uma divisão. E nesse caso aqui, a gente está representando divisão através de um processo, que é o processo de quê mesmo? Que é o processo de fração. Confere? Em que o número de cima é chamado de numerador, o número de baixo é chamado de denominador. Na razão, o de cima, que é chamado de numerador, a gente chama de antecedente, e o de baixo, que é o denominador, a gente chama de quê mesmo? Isso, muito bem, gente. A gente chama de consequente. Isso aí. Certíssimo. Vocês estão craques no negócio. Perfeito. Vamos lá. A próxima questão agora está na tela para a gente resolver. É uma questãozinha bem tranquila também, que diz assim, ó, Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse, na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo-se que, de 14 chutes ao gol, ele acertou 6, qual a razão entre o número de acertos para o total de chutes? A própria questão já disse aqui para nós, ó. Olha a palavrinha que trouxe aqui, Murilo, ó. Trouxe a palavra razão.
Razão você já sabe. É uma fração. E nessa fração, Murilo, você vai precisar escrever primeiro, que mesmo? O número de acertos pelo total de chutes. Sabe o que é mais interessante, Murilo? E mais à frente, nós vamos pegar isso aqui e vamos chamar de probabilidade. É a mesma coisa. Nós vamos colocar um nome diferente. A gente chama de probabilidade. Mas é a mesma coisa. Em que, vamos lá, o número de acertos, 6. Em quanto? Em 14. Ok? 6 em 14. Perceba que esta fração é que tipo de fração mesmo? É uma fração redutível. Redutível, exatamente. Então, significa que dá para dividir em cima e embaixo por um mesmo valor. Vamos dividir por 2. E aí, ao dividir por 2, teremos. Põe comigo aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. 14 dividido por 2, 7. 3 sétimos. Que letra? Ó, letra B. B de bom demais. Letra B. A nossa resposta. Bom, né? Ai, beleza. Essa matemática que tanto nos encanta, né? Tanto nos encanta. E é show de bola, né? Quando a gente pega e entende o conceito, resolve na manha, essa tranquilidade que a gente tem que ter na hora da... Bom, essa tranquilidade, essa calma, essa paciência, ela é importante para a gente lá. Ok? Então, número de acessos, número de erros. Agora, olha só como é que eu posso mudar a pergunta, ó. Olha só como é que eu posso mudar. Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol, ele acerta 6, qual a probabilidade? Qual a probabilidade dele acertar o pênalti na final? Qual a probabilidade de acertar o pênalti na final? É 3 em quanto? Em 7. 3, 7. Tá vendo? Mudei o quê? O cenário. Mas a resposta é o quê? A mesma. A resposta é a mesma. Ok? Então, eu poderia muito bem trabalhar um conceito de probabilidade nessa questão aqui, sem problema nenhum. Era só mudar a palavra razão para probabilidade. E é assim que os treinadores fazem, viu? Vai ter uma final de campeonato, todo mundo batendo pênalti. E aí ele vai olhando lá o índice de acertos pelo total de pênaltis batidos. Aí o que ele faz? Faz a listinha. Quem vai bater primeiro é fulano, Cicrano é segundo, Beltrano é terceiro, quarto é tal pessoa, e vai fazendo a listinha dos batedores de pênalti do time. Então, a gente vê que hoje em dia a matemática ela é usada em todas as modalidades, tá? Em todos os locais, a matemática ela é utilizada. No futebol, aliás, nos esportes, vamos colocar esporte, não é falar só futebol. Nos esportes, principalmente. Por quê? Porque hoje os esportes são de alto rendimento. E alto rendimento que eu falo não é só em termos de esforço físico, não. É disso aqui, ó. Disso aqui, ó. E ninguém quer perder dinheiro. E se você não quer perder dinheiro, você tem que saber matemática. Ah, mas eu não sei. Então você precisa contratar alguém que saiba, para você não perder dinheiro. Eu estou mexendo com construção agora. Mexendo com construção. Eu tenho quem me ajuda lá, me auxilia na obra. Mas eu fico de olho também. Por quê? Porque eu não quero gastar mais, comprar a mais tijolo, a mais cimento, a mais ferragem, para depois tomar prejuízo. É isso? Ou muitas vezes gastar a mais do que deveria. Ou seja, posso até comprar mais, mas eu não quero ter desperdício. E quem vai me ajudar com isso? A matemática, fazendo cálculos. Eu quero a casa certinha. Não quero uma casa, uma parede torta. Né?
Para isso, existem instrumentos que vão me ajudar a ter um ângulo de 90 graus, a conseguir fazer ali, a saber quantos tijolos que a gente vai utilizar, a saber quanto de brita, quanto de areia, a saber quanto que eu vou precisar de lajotas para fazer a laje de cima da casa. Então, situações matemáticas que caem em prova de concurso. São situações do dia a dia. Concurseiro, concurseira, passe a utilizar mais a matemática no seu dia a dia. É essa matemática que cai em prova de concurso. Olha essa situação aí, ó. Para você que gosta de assistir futebol, essa é uma situação. Né? A matemática hoje que cai em prova de concurso é a matemática contextualizada. Avancemos, então. E aqui, trazendo o famoso X, né? Aqui eu tenho proporções. E aí nós vamos fazer juntos, ó. Calcule o valor de X nas proporções a seguir. Então, eu tenho, ó, 2/6 está para 9 sobre X. A famosa multiplicação cruzada, Matheus. E aí a gente faz, ó, 2 vezes X. 2 vezes X, professor. Verdade, Matheus. 2 vezes X é igual a quem? 6 vezes 9. Olha só que lindo, ó. X é igual a 6 vezes 9, dividido por 2. Vamos simplificar? 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 9, 27. X é igual a 27. Ah, eu não gosto de simplificar, não. Então, multiplica primeiro. 6 vezes 9, 54. 54 dividido por 2, 27. Pronto. Fechou. De um jeito ou de outro, né? Principalmente de outro, nós encontramos o resultado aí favorável. Beleza? Letra B, professor, a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó. 1/3 está para quem? X sobre 12. X 12avos. 1 está para 3, assim como X está para 12. Confere? O que eu faço agora? Na proporção, multiplica cruzado. Então, vai ficar 3x. 3x é igual a 1 vezes 12. X é igual a 1 vezes 12, 12. Dividido por 3. Quem é x? X é 4. Ok? X é 4. Perfeito. Vamos lá. Continuando agora. Letra C. Na letra C nós temos x está para quem? X está para 10, assim como 6 está para 5. Certo? X está para 10, assim como 6 está para 5. Como que eu faço? Mesmo esqueminha. Mesmo esquemation. Então, vamos lá, ó. X está para 10, 6 está para 5. Pessoal, multiplica cruzado. X vezes 5. 5 vezes x é igual a 10 vezes 6. 5 vezes x. Aliás, x sozinho, né? É igual. 5 está multiplicando, passa dividindo. 10 vezes 6, dividido por 5. X é igual a 10 vezes 6, 60. 60 dividido por 5, 12. Ok. E aí, para fechar com chave de ouro, olha aqui a letra D, ó. Faz aí para nós a letra D. Vê quanto que vai dar aí. E me fala aqui a resposta. Pode falar que é isso mesmo. 60. 60, muito bem. Ah, meninas, boa noite, meninas. Aí, caladinhas. Tem um processo aqui para a gente fazer, e eu vou mostrar ele para vocês e gostaria que vocês utilizassem ele. Ok? Que processo é esse? Pisca não, olha para cá, pisca não. A gente ganha tempo nesses processos, tá bom? A matemática ela é cheia de atalhos que dá para você chegar no caminho de forma mais rápida. E aqui eu vou explicar um para vocês, que é show de bola. Show de bola. Quando a gente voltar à porcentagem, outro show de bola. Quando estiver falando de probabilidade, mais um show de bola. A gente sempre vai trabalhar com os processos aqui que vai facilitar para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Olha para cá, ó. Aqui,
o número que eu tenho aqui, ó, nessa parte de cima aqui, vamos olhar com calma aqui, ó. Esse aqui é o número 8. Certo? Aqui eu tenho o número 2. Ó, 2. Meus queridos, para fazer o 2 virar um 8, o que eu faço? Pode falar que é isso mesmo, sem medo. Multiplica por 4. E é a mesma coisa que tem que fazer aonde? Embaixo. Ok? Eu multiplico por 4, 5. Para quê, professor? Olha só para quê? Olha para cá. Aqui, ó. 8 está para x, assim como 2 vezes 4, 8. 15 vezes 4, 60. 60. Mas, Hugo, olha só aqui. Você pode simplificar, ó. Resultado, quanto, gente, ó? 60. Então, x é igual a 60. Fechou. E aí você pode... Bem que você explicou no início Como é que é? No início do curso, você explicou dessa forma mesmo, as Exatamente. proporções. É isso aí, garoto. Eu tô vendo que você está estudando, Murilo. Percebi que você está estudando, cara. Aí. Cuidado, viu? A última pessoa que estudou desse jeito passou no concurso, viu? Cuidado. Você ficar estudando isso, vai ser um sério candidato a passar nesse concurso. Ficar com mais um tá bom, né? Mais um carro. Pois é, ué. Se você estiver estudando desse jeito aí, você vai passar nesse concurso, cara. Cuidado, você fica esperto. Mas, Você vai ter que... Elton, aí deu exato. Mas se for fazer de cabeça aí, ó, o 8 dividido por 2 aí em cima já daria 4. 4 vezes os 15 aí dava os 60. Pode fazer dessa forma também? Pode, se você dividir o 8 e o 2. Isso. O 8 dividido por 2 dava 4. Isso. Aqui, ó. Vou pegar aqui para você entender. É isso mesmo. Então, vou mostrar para você que o seu cérebro está trabalhando certinho. Porque, às vezes, a gente faz as coisas e fica preocupado achando que está errado. Não está. O que você fez, Murilão? Você fez aqui, ó. Você dividiu 8 por 2 e dividiu 2 por 2. Beleza. Aí você achou, ó, 4 sobre x, 1 sobre 15. E aí é como se você multiplicasse cruzado. X vezes 1x, 4 vezes 15, 60. Fechou. É isso mesmo. Certíssimo, cara. Tá vendo? Eu sempre digo o seguinte, pessoal. A mente nossa, nosso cérebro, ele trabalha muito rápido. O pensamento nosso, ele é muito rápido. E, às vezes, a gente acha a resposta, pá, de estalo, e vem aquele medo. Vem aquele medo. Será que está certo? Está certo, está certo. Por quê? Você passou o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, estudando isso aqui. E agora você está estudando de novo. Então, por mais que você já tenha um tempo que você não vê, está guardado aqui, ó. Está guardado aqui. E, às vezes, quando você começa a fazer a questão, pá, já sai a resposta. Mas aí, a grande problema nosso é aquela insegurança, né? Que às vezes atrapalha e faz a gente perder tempo na hora da prova. Ok? Tá correto, Murilo? Certinho aí, parabéns, viu? Só fazer a divisão aí, fechou. Certinho, certinho, certinho. Vamos lá? Olha só, vamos pegar mais essa daqui para a gente fazer. Estamos aproveitando e daqui a pouco a gente já vai para a parte de escalas, tá bom? Vamos lá para mais uma. Questão diz assim, ó. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatas à vaga é 4 para 7. Ok? Então, perceba que a razão é de quem mesmo? De homens para mulheres. A gente pode até escrever, ó, homens para mulheres. 4 para 7. A gente não se perde. Beleza? Ok. Aí a questão fala assim, ó. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes da seleção é... Opa! Aí sim, beleza. Então, vamos lá. A gente pode utilizar esse conceito aqui que a gente está vendo para a gente achar o número de mulheres. Porque nós já sabemos o número de homens, né? Homens é 32. Então, o que eu posso fazer? Ó? 4
está para quem? 7, assim como a parte de cima, que é o 4, é homens. Então, sexo masculino, 32. A parte de baixo são as mulheres, que é o sexo feminino, X. Aqui eu já consigo achar, nesse caso, ok? Consigo achar, nesse caso, a quantidade de mulheres. E aí eu só preciso somar, eu vou achar o total de participantes. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer, ó, 4 vezes x é igual a 7 vezes 32. Olha só que lindo, ó. X é igual a 7 vezes 32 dividido por 4. X é igual a 32 dividido por 4 é 8. 7 vezes 8. Aliás, 32 dividido por 4 é 7, desculpa. 7 vezes 7, 49. Ok? Não, 32 por 4 é 8. Oh, desculpa. Oh, meu Deus do céu. 8 vezes 7 é 16. Errado. Verdade. 32 dividido 56. por 4. Isso. 7 vezes 8, 56. Obrigado, gente. Ainda bem que vocês estão aí, ó, tá vendo? 50. Cadê? 56. 7 vezes 8, 56. Perfeito. Agora, para eu achar o total, o que eu faço? Só somar, né? Total é o que mesmo? Mulheres, homens, né? Mais mulheres. Então, total é igual. Homens, 32. Mais mulheres, 56. Resultado final, 80 e 88. 88. Perfeito. 8. Professor, poderia fazer diferente? Pode. E olha só aqui um segundo modo aqui, ó. Vou colocar um segundo modo aqui. A gente fazer, ó. Segundo modo. Se fizesse do jeito que o Murilo tinha falado lá também, dividido 4 por 4, dá 1 7 sobre 8 sobre x. Isso, Aí certo? multiplicou, Isso. tá? Aqui a gente vai pensar da seguinte forma, ó. No caso aqui da razão. A razão, homens, 4. Mulheres, 7. Então, o total da razão é quanto? É 4 mais Mais 7. 7, 11. Vai dar? Vai dar? 11. Beleza. E vai dar 11. Então, a gente pode pensar assim, ó. Homens. Você vê que chique, ó. Homens para mulheres. Aliás, homens para o total. Certo? Não, trabalhar com o total direto. Homens para o total. Homens são da razão. São 4. Ok? O total da razão é quanto? Cadê vocês? O total da razão é? 11. 11. Então, ó, 4 11. sobre 11. Perfeito. Agora, quantos são os homens? 32. 32. Então, a gente pode fazer, ó, 4 está para 11, assim como 32, que é a quantidade de homens, está para o total, x. Beleza? Total que é x. Pegar aqui o processo aqui de Murilo, ó, divide por 4, divide por 4, não é isso, Murilo? E aí, 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 vezes 11, 88. Ok? Então, x é igual a 88. Já dá para pegar o resultado também direto. Na verdade, bem verdade, quando a gente fala em razão e proporção, é aquele que está conseguindo de cabeça. Quando você entende o processo, entendeu o processo, sabe como resolver, cabeça você faz tranquilamente.
Mas, a princípio, obviamente, a gente tem que entender o processo. E o processo é esse. Você pode tanto fazer através da divisão de valores, né? Isso que nós estamos fazendo, ou através até mesmo de uma multiplicação, né? Como a gente tem visto também. Lembrando que sempre numa proporção é multiplicação cruzada. Ok. Tranquilo até. Cadê vocês? Dúvidas, perguntas? Está na hora. Não, E nós vamos ver escalas. tá tranquilo. Tranquilo, Sônia? Tá bom. Cadê Matheus? Matheus está sossegado aí. Tô Tô aqui, achando que o Matheus professor. está assistindo a copinha ou está jantando, só pode. Não, tô aqui, tranquilo. Só tô Tá calado. tranquilo aí? Tá tranquilinho. Tá beleza. Achei que você estava jantando assistindo a copinha. Não, não. Não. Então tá. Então vamos avançar um pouquinho nos conceitos. E aí, parece que travou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tô Parece que ouvindo aqui, travou. professor. A câmera tá travada mesmo. O slide também. Não sei se eu passou o slide, mas dá para ouvir. Passei aqui. É o slide e a câmera travaram, então. É. Minha câmera também está travada, né? Isso aqui é a internet daqui. Fica oscilando. Vamos ver se ela volta aqui, ó. Passa na mão. Olha, meu filho. Essa internet da Claro. Ei, meu Deus. Já mudei de internet umas 3 vezes já. Ei, claro, velho. Olha só. Tá um pouquinho travado aqui. Estou esperando voltar aqui para poder passar. Mas a gente vai falar agora é a parte de escalas. Vocês estão me ouvindo, né? Ouvindo sim. Sim, Ah, tá. Beleza. Vocês podem até anotar aí no material de vocês, escalas. Bom, escala. Quando a gente fala em escala, nós estamos falando justamente na parte de proporção, na parte proporcional. Como assim? Por exemplo, todos nós já fizemos, e muitas vezes nós, como professores, também pedimos aos nossos alunos para fazer uma maquete. É isso, determinado trabalho. A gente deve fazer uma maquete, ou seja, de uma cidade, ou seja, de um ou seja, de alguma coisa, né? Mas, quando a gente faz essa maquete, os alunos fazem a maquete para nós utilizamos a ideia de que essa maquete demonstre uma proporção. Isso, e aqui uma proporção. Então, nesse caso, nós vamos Professor, pensar o seguinte: a gente trabalha com escala, Tá importante a demais. escala Não tem nada. nada mais é do que uma proporção. professor, sua voz está falhando. Wellington. Ué, tá travando, velho. Não sei se é só o meu computador, pessoal. Não, o meu aqui também tá. Voltar Professor? só sair aqui só com É que agora realmente está cortando muito, a gente não está conseguindo entender o que o senhor está falando. Agora não dá para entender nada. Nada, 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 nada. Será que se o senhor não reiniciasse o modem, alguma coisa do tipo, não melhora um pouco, talvez? Ué, tá travando.
Olha aí se vocês estão me vendo aqui. O áudio melhorou e o vídeo travou. Agora tá melhor. Não, que eu estou usando 4G aqui. Estou usando a internet minha 4G aqui. Só... Só reiniciando aqui. Me vendo vocês estão, então? O áudio. Agora melhorou. O áudio Então, Agora foi. enquanto eu reinicio aqui o PC aqui, eu mexi aqui também no negócio para ver aqui. Enquanto eu inicio aqui, eu vou falando com vocês. Escala. Então, quando a gente fala de escalas, escala é justamente o quê? A gente trabalha com a ideia de proporção. É como se a gente estivesse fazendo uma maquete. Ou quando você vai comprar, por exemplo, o seu apartamento dos sonhos. E aí você, então, vai até o shopping, e lá no shopping tem uma maquete, em que mostra ali todo o condomínio para você, em que mostra onde é que vai ficar a piscina, em que mostra o tamanho do apartamento, mostra para você o que cabe, o que você pode colocar dentro do apartamento. Então, isso faz com que você já tenha em mente, não é isso? A ideia do que você pode, do que tamanho que vai ser o apartamento e do que cabe ali dentro. Ou o que tem também dentro do prédio, vai ter dentro do condomínio. Mas por que isso, professor? Porque, na verdade, toda a maquete, ela segue uma escala. Uma escala de quê? De medida. Então, nós vamos trabalhar dentro da ideia de escala, nós vamos trabalhar justamente com isso. Nós vamos trabalhar com a parte de sistema de medidas, tá bom? Nós vamos trabalhar com a parte de sistema de medidas. Lembrando, então, que quando a gente fala em escalas, em escala, é importante você ter essa noção. Toda escala, ela segue um padrão. Ela é padronizada. Bom? Aqui o meu. Pede. Vou trabalhar com o iPad também. Viu? Lembrei aqui agora. G.
Só- Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aí? Agora sim. Pronto, estão me ouvindo? Sim, professor. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, tá? Eita, nós. Pronto. Olha só, então, quando a gente fala em escala, nós estamos falando em proporção. Aqui, ó. Proporção. E trabalhando com essa ideia de proporção, nós temos a chamada escala gráfica. O que é isso? É você trabalhar com a proporção, só que dentro de quê? De valores matemáticos. A gente trabalha muito isso na geografia. Professores de geografia aí, eles têm o costume de trabalhar essa ideia aqui na parte de cartografia, em que as escalas, não é isso? A gente trabalha lá com os mapas e o professor sempre explica para o aluno, olha, aqui no finalzinho, aqui na parte de baixo, a ideia dos valores é representando a quantidade. E lembrando que a escala, ela é definida em centímetros, tá bom? A escala é definida em centímetros. Então, pensa comigo aqui o seguinte, ó. Se eu tenho 1 centímetro para 5.000, 1 centímetro para 5.000 centímetros. O que significa isso? Que a cada 1 centímetro medido com a régua no meu desenho, ele vai corresponder a um tamanho real de 5.000 centímetros. Perfeito? E quanto que é 5.000 centímetros em metros? Quanto que é 5.000 centímetros em metros? 5.000 centímetros são iguais a 50 metros. Então, 5.000 centímetros são iguais a 50 metros. Olha a minha segunda escala. 1 para 200.000. 1 para 200.000. O que isso significa para nós? Que a cada 1 centímetro corresponde a 200.000 centímetros. Se eu quero trabalhar na ideia de quilômetros, ok? Um tamanho real em quilômetros, como, por exemplo, a medida da estrada, né? De uma cidade até outra. Nesse caso, esses 2.000 centímetros correspondem a quanto? 2.000 centímetros são iguais a 2 quilômetros. Na próxima escala que eu tenho aqui, 1 para 5 milhões. 1 para 5 milhões. O que significa para nós? Que a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 5 milhões de centímetros. Beleza? 1 centímetro do desenho corresponde a 5 milhões de centímetros. E o meu desenho representa o quê? Representa uma ponta até outra de uma cidade. É uma avenida de uma cidade. Ou a distância de uma cidade até outra. Aí, nesse caso, nós vamos, então, buscar saber quanto que é 5.000 centímetros em o que mesmo? Em quilômetros. Correspondem a 50 quilômetros. Tá bom? A princípio, parece que é algo complicado, mas não é. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo, mais tranquila do mundo, tá bom? Então, a gente falando na parte de escalas, é importante você saber apenas uma formulazinha. Que formulazinha é essa?
é a que está na tela para você aí, ó. O que é escala? É desenho sobre tamanho real, medida real. Só isso. O que é, professor? Escala é desenho sobre tamanho real. Escala é desenho sobre tamanho real. Fechou? Escala é desenho sobre tamanho real. Filé. E aí, nós podemos, então, pegar algumas questõezinhas para resolver. E eu vou trazer para você aqui, ó, essa questãozinha, que está na página 14, inclusive, da nossa apostila, tá bom? É a questão que diz assim, ó, suponha-se que a escala da planta de uma determinada área geográfica seja de 1 para quanto? Quanto que é esse número grandão aqui? Quanto que é esse número grandão aqui? 100 mil, exatamente. 1 para 100 mil. E essa área tenha 20 quilômetros de comprimento. Olha só, apesar dele falar a palavra área aqui, ó, mas você não vai utilizar a área não, tá bom? A gente vai utilizar a medida de comprimento, tudo bem? Então, a medida de comprimento de 20 quilômetros. Beleza. Nesse caso, o segmento correspondente será representado em centímetros por. Em outras palavras, o que ele quer falar para nós? Que a escala é o que mesmo? Desenho sobre medida real, tamanho real. Quanto que vale a escala aí que ele trouxe para nós? 1 para quanto? 100 mil. Essa é a escala. 1 para 100 mil é igual ao desenho. É o que a gente quer saber. Tanto que ele fala aqui, ó, o segmento correspondente será representado em centímetros. Beleza? Então, desenho sobre o tamanho real. Qual que é o tamanho real nesse caso aqui, Murilo? O tamanho real é 20 quilômetros. Só que, Murilo, eu não posso utilizar 20 quilômetros na fórmula. Por que não? Porque na fórmula, todas as medidas têm que estar em que unidade? Tem que estar em centímetro, exatamente. Então, eu tenho que pegar 20 quilômetros e transformar em centímetros. E como que eu faço para transformar 20 quilômetros em centímetros? Olha só a ideia, ó. Metro, unidade fundamental, submúltiplos, decímetro, e o que mais? Centímetro e milímetro. Esse é o submúltiplos. Quem são os múltiplos? Decâmetro, hectômetro, o que mais? Quilômetro, perfeito. A questão fala 20 quilômetros, 20, tá aqui, ó. Lembrando, da esquerda para a direita, você faz que tipo de operação? Operação de multiplicação, exatamente. Então, 20 vezes 10, 200. 200 vezes 10, 2.000. 2.000 vezes 10, 20 mil. 20 mil vezes 10, 200 mil. 200 mil. 200 mil vezes 10, 2 milhões. 2 milhões. Ok? Então, já sei que 20 quilômetros, então já pode até anotar aqui, ó. 20 quilômetros correspondem a 2 milhões de centímetros. 2 milhões de centímetros. E agora? Agora eu posso jogar na formulazinha. Então, nós vamos colocar aqui abaixo, ó, 2 milhões. Sabe o que é mais chique agora? Que a gente volta ao conceito que a gente estudou inicialmente, que é o conceito de proporção.
que eu tenho que fazer nesse caso? Acompanha comigo aqui, ó. Olha só que lindo, ó. Eu vou pegar. Ah, e aqui eu posso fazer o esquema também. Olha só. Olha só o que eu posso fazer, Matheus. Eu já posso simplificar, Matheus, esses zeros aqui, ó, para facilitar a nossa vida, ó. Um zero com um zero, ok? Simplifica um zero com um zero. Posso simplificar também esse zero com esse zero. Esse zero aqui com esse zero. Mais um zero com outro zero. E mais um zero com outro zero. Porque aí já me ajudou demais, não já? Olha só o tanto que simplificou para mim, ó. Ficou, nesse caso, então, continua olhando para cá, tá? 1 sobre quem? 1 sobre quanto? 1 sobre 1, que é igual a D sobre quem? Sobre 20. Beleza? 1 D sobre 20. Acabou, papá? Agora que nós achamos esses valores, nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar D, desenho, é igual a quanto? 20 vezes 1, 20. 20 em que unidade? Lembrando, a gente sempre trabalha na escala com a unidade de medida centímetro, ok? Centímetro. Então, 20 centímetros. 20 centímetros tem que letra? Ó, letra D. Então, não tem segredo. Eu só preciso saber a formulazinha de escala, que é desenho sobre tamanho real, e saber fazer as transformações em unidade de medida. Eu estou com unidade de medida diferente de centímetros, professor. Então, você tem que transformar antes de jogar na formulazinha. Apenas isso. Transformou, jogou na formulazinha, não errou conta, já é a resposta. Show, né? Chique demais, chique demais. Vamos pegar mais uma aqui para a gente fazer, tá? Uma outra questão para a gente poder entender o conceito. Questãozinha bem próxima de nós aí, ó. 2022. Vamos lá, a questão diz assim, ó. Escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e suas representações no mapa. Ou seja, escala é o que mesmo? Desenho sobre tamanho real. É só lembrar. Escala é desenho sobre tamanho real. Beleza. O que mais que ele fala para nós? Assim, em um mapa de escala. 1 para quanto? Quanto é escrito aqui? 1 para? 50 mil. 50 mil. Muito bem. Isso. 1 para 50 mil. Então, essa é a escala. Então, você escreve, ó. 1 para 50 mil. Ok? 1 para 50 mil. É igual... Vamos lá. Ao que mesmo? Ao desenho sobre o tamanho real. Sabe o que é mais interessante? Qual que é a medida do tamanho real? Tá em quilômetro, tem que transformar em centímetro, né? E 4 quilômetros. 4,5 quilômetros. Não é isso? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 4,5 quilômetros e vamos transformar em Centímetro. centímetros. Muito bem. Transforma aí para nós. Vê quanto que dá aí. Vai lá. Tá lembrado do esquema, né? Tem que lembrar, ó. Metro, unidade fundamental, 450. decímetro, centímetro, milímetro. Beleza. Múltiplos. Decâmetro, hectômetro e 450 mil. quilômetro. Isso aí, garoto.
Isso mesmo. Então, 450 4,5 mil? quilômetros. 4,5 quilômetros. Vamos lá. Vezes 10. 45, não é isso? Vezes 10. 450 vezes 10. 4.500 vezes 10. 45 mil. 9 Confere? centímetros? Vezes 10. 450 mil. Isso, 450 mil. O que eu faço agora? Pego essa quantidade e já jogo aqui, ó. 450 mil. Beleza. O que eu vou fazer de cara? Colocar Simplificar. o zero? Isso, zeros, exatamente. Um zero com um zero. Um zero com um zero. Um outro zero com outro zero. Mais um zero com outro zero. Deu 9. Beleza. 9 Após centímetros. fazer isso, vocês estão espertinhos, hein? Exatamente. Ó. Pegou a manha já. Isso mesmo. 9 centímetros. Agora, o que a gente vai fazer? Está para quanto? Só sobrou 5, né? 1 para 5. Assim como D Para 45. 45. Beleza? 5D é igual 45 vezes 1, 45. D é igual 45 dividido por 5. D igual a 9. 9 o quê, gente? Qual que é a medida mesmo? 9 Centímetros. centímetros. Lembre-se, todo resultado, quando sai da fórmula, a resposta é em centímetros. Tá bom? A resposta é em centímetros. Ah, professor, se por acaso a questão pedisse o tamanho real, olha, você ia achar o tamanho real em centímetros. Ah, mas nas alternativas só tem a resposta em quilômetros. Você tinha que transformar de centímetros para quilômetros. E aí você marcaria a resposta, ok? A ideia é, a resposta é sempre em centímetros. Se não tiver a resposta em centímetros, é só você utilizar novamente o que mesmo? A nossa fórmulazinha de transformação, ok? Das unidades de medida, e aí você acha a resposta em outras unidades. Bacana aqui, gente? Tranquilo? 9 tem que letra? Letra C. C. C de certo. C de certeza. Olha só que beleza. Letra C. Ok? Oi. As respostas aí tá em Sim. milímetro e centímetro. Por Certo. que eu sei que eu tenho que transformar 4,5 quilômetro em centímetro e não em milímetro? Ah, sim, ótima pergunta. Porque sempre que você for utilizar esta formulazinha aqui, ó, a fórmula só pode ser utilizada com as unidades em centímetro. Ok? Sempre, apenas, somente em centímetros. E o resultado que eu vou achar é sempre na unidade centímetro. Ah, olhei na alternativa, não tem centímetro. Então, você pega o resultado em centímetro e transforma numa outra unidade. Mas a resposta que sai da fórmula sempre é em centímetros. Ok? Entendi. Pegou amanhã? Beleza. Vou usar a fórmula. É só centímetro. Ah, tem quilômetro. Tem que transformar para centímetro. Só pode utilizar a fórmula com a unidade centímetro. Não pode utilizar com nenhuma outra unidade, não. Ok? Ok. Perfeito. Olha essa daqui, ó, para professor de matemática, ó. Essa aqui é bonita. E grande também, né? Tamanho dessa questão. Misericórdia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Vamos fazer juntos? Em uma aula sobre proporcionalidade, o professor de matemática trabalhou com um mapa cuja escala é de 1 para... Não, tem até que olhar aqui. 1 para 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão. Como o mapa era dos Estados Unidos da América, ele optou em trabalhar com o sistema o quê? Inglês de medidas, informando aos alunos que 1 milha corresponde a aproximadamente 1,6 quilômetros. Então, nós vamos trabalhar, pessoal, com essa quantidade aqui, ok? 1,6 quilômetros. É a unidade da milha aí. E pediu que eles usassem as informações para responder a seguinte pergunta. Uma distância de 10 centímetros nesse mapa, ó. Então, se a distância é de 10 centímetros, isso aqui é o desenho. Ok? Uma distância de 10 centímetros no mapa corresponde a aproximadamente quantas milhas na realidade? Quer saber quantas milhas na realidade que corresponde, ok? Então, vamos lá. Qual que vai ser o processo nosso? O que nós temos que fazer a princípio? Pode falar que é isso mesmo. É isso mesmo que você pensou. Pode falar que é isso. Sem medo de ser feliz. O que você pensou? Então, não pode falar que não pensou nada. E você pensou sim. O que você pensou? Eu jogaria na reta logo. O que você pensou? Transformar Transforma quilômetros 1,6 quilômetros em centímetros. Centímetros, exatamente. Transformar 1,6 quilômetros em centímetro. Então, vamos fazer isso? Pega lá, ó, quilômetro, opa. Unidade de medida. Metros, unidade fundamental. Decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Então, vamos lá. O que mais? Múltiplos. Decâmetro, hectômetro, quilômetros. Perfeito? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. O que a gente vai fazer agora? Substituir, não é isso? Colocar os valores aí para a gente achar. Então, nós vamos pegar lá 1,6. quilômetros. E vamos transformar para centímetros. Vamos passar aí para ver quanto que vai dar. 1,6 vezes 10. 16. Vai dar 60 mil. 16 vezes 10. 160. 160. Vezes 10. 1.600. Vezes 10. 16.000. Vezes 10. 160 mil. Ok. 160 mil. Perfeito. Agora que nós já achamos o valor 160 mil, nós vamos, então, ir lá para a nossa formulazinha, ó. Escala é o que mesmo? Desenho sobre o real. Sobre tamanho real, medida real. Perfeito, ok. Desenho sobre medida real. Perfeito. E agora, o que a gente vai fazer? Substituir. Então, 1 para... Pode fazer aí, tá? 1 para... Cadê o valor? 1 milhão, que são 6 zeros. 1 para 1 milhão, que são 6 zeros. É igual. O desenho, pessoal. Desenho são 10 centímetros. 10 centímetros, exatamente. 10 centímetros sobre... Pode falar que é isso mesmo. 160 o quê?
Mil. 160 mil. Ok. Mil. 160 mil. Beleza, muito bem. Zero. Opa, peraí. O que que a gente está falando? Tá, tem alguma coisa. Eu coloquei valores aqui, mas peraí. Igual. Igual. 1 sobre 100. Peraí. E perdi o que dos atos fáceis para responder a seguinte pergunta. Uma distância de 10 centímetros aproximadamente a quantas milhas? Ah, tá. Na realidade. Então, na verdade, eu tenho que achar aqui, não é... Peraí, gente. Só um minuto aqui. Só substituir aqui. Tem que achar na realidade quanto que vale, né? Já achamos que é 160 mil tamanho. Como é 1 sobre tamanho real, então escala 1 sobre 1 milhão, 10 sobre 10 sobre 160 mil. Mas aí eu tenho que achar aqui o que é que eu estou procurando mesmo, né? Porque se eu substituir todo aqui, ó, já não fica o que eu estou procurando, né? Deixa eu só olhar aqui, peraí, só 1,6 quilômetros, beleza. Ah, tá, mas aqui, na verdade, tá, entendido. Só um adendo aqui. Na verdade, isso aqui a gente vai usar não agora, porque esse 1,6 quilômetros é quanto que representa o quê? Uma milha, né? Então, o que a gente vai fazer, na verdade? Nós vamos achar que primeiro é a medida real, valor real. Aí, depois que nós vamos utilizar esse 1,6 quilômetros, ok? Vamos lá. Então, eu tenho, vamos lá, olha só. 1 para 1 milhão, não é isso? É igual, desenho, 10 centímetros para o tamanho real, que é o que ele está querendo, ok? Então, vamos achar aqui, nesse caso, quanto que vai valer o tamanho real? Tamanho real? 160 mil? Não, aqui é 10, né? 10 vezes 1 milhão. Então, vai dar quanto? 10 o quê? 10 o quê? 10 milhões de centímetros. Ok, beleza, segura aí. 10 milhões de centímetros. O que a gente sabe? Que uma milha corresponde a quantos centímetros? 160 mil. Isso, garoto. 160 mil. Agora, eu achei que o tamanho real é quantos centímetros? 10. 10 o quê? 10 milhões. Milhões, né? Então, 10 milhões de centímetros corresponde a quanto em milha? Que é a resposta que ele quer. Ok? Nesse caso, nós vamos trabalhar com uma regra de 3. De 3, exato. Para a gente poder, então, achar o valor que nós achamos em centímetro em milha. Eu sei que uma milha é 1,6 quilômetros, que, por sua vez, é 160 mil centímetros. Ok, então uma milha, 160 mil centímetros. Só que o tamanho real é 10 milhões de centímetros. Então, quanto que isso corresponde em milha? X. Então, vamos lá fazer a continha agora? Agora sim está correto. Então, vai ficar, ó, X vezes 160 mil é igual 1 vezes 10 milhões, dá o próprio 10 milhões, né? Eu nem vou colocar esse 1 vezes aqui, não. Agora, 160 mil que está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 10 milhões dividido por 160 mil. Agora sim, ó. Simplifica zeros, simplifica zeros, simplifica zero,
simplifica 0. Resultado final nosso aqui deu quanto, gente? 1, 2, 3, 4 zeros cortados, né? Então, nesse caso, vai ficar, ó. X é igual. Eu tenho que pegar 1000 dividido por 16. E quanto que dá 1000 dividido por 16? Vamos fazer a conta, né? 1000 dividido por 16. Vamos lá. Então, que número que eu multiplico por 16 para dar próximo ou igual a 100? Vou pegar 100, né? Que é o número maior que 16. Mais fácil. Tem que ser 6, né? 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 100 menos 96 vai dar 4. Olha só, deu 4. O que eu posso fazer agora? Como 4 é menor que 16, eu posso descer um 0. Desci um 0. Que número que eu multiplico por 16 para dar próximo igual a 40? 2. 16 vezes 2, 32. Subtraiu, sobrou 8. Tem mais um para descer? Não tem. Não tem. Só que 8 é menor que 16. O que eu faço? 0 e passa a vírgula. 0 e vírgula. Muito bem. Agora, que número que eu multiplico? 5, né? 5, né? 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 80. Zerou. Ou seja, o tamanho real, que é de 10 milhões de centímetros, equivale a quantas milhas? $10 milhões de centímetros equivale a, ou seja, é igual a 62,5 o quê? Milhas. Beleza? Ok? Essa questão foi um pouquinho mais além, né? Do que a gente falou antes aí. Mas por que ela foi um pouquinho mais além, Murilo? Porque ela é específica para o que mesmo? A pessoa de matemática, né? Matemática, né? Então, acaba indo um pouquinho mais... acaba indo um pouquinho mais além aí do que o que a gente... Vou até colocar um pouquinho menor, para vocês visualizarem a resolução como um todo, ó. Mas perceba que utilizamos os conceitos básicos que a gente tem estudado até aqui. Saber o que mesmo? Escala é desenho sobre tamanho real. Simples assim. Escala é desenho sobre tamanho real. Lembrando, para usar a formulazinha, sempre, as medidas têm que estar em centímetros, tá bom? As medidas têm que estar em centímetros. E aí nós achamos o resultado em centímetros, que foi de quanto? 10 milhões. Aqui, ó. 10 milhões de centímetros. Só que a questão quer saber, Murilo, não é em centímetro. Tá certo, é 10 milhões de centímetros. Mas ele quer saber quanto que 10 milhões de centímetros corresponde em milhas. Aí por isso que ele falou, uma milha é 1,6 quilômetros. E ao você fazer a transformação, 1,6 quilômetros, 160 mil centímetros. E aí nós jogamos na regra de 3. A milha, 160 mil centímetros. Beleza. E quanto que é em milha? 10 milhões de centímetros. Por isso nós colocamos um xizinho aqui, ó. Beleza? E aí achamos o resultado 62,5 milhas, ou 62,5, 62 milhas e meia, né? Por assim dizer. Ok. Tranquilex. Relax aqui. Essa, a gente usou um pouquinho mais de conceitos aí, porque igual eu falei com vocês, tá? É uma questão mais específica para professor de matemática. Como eu sei que aqui no curso nós temos também colegas, né?
eu resolvi trazer também aqui, para a gente pegar uma questãozinha um pouquinho mais, um nível um pouquinho mais acima aí também, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre umas propriedades das proporções, que são extremamente importantes a gente saber, e nós vamos utilizá-la ao longo da nossa aula, das nossas aulas. Então, vou trazer aqui as propriedades, beleza? E a utilidade delas, nós vamos ver mais à frente. A utilização delas, nós vamos ver mais à frente. E aí, você pode até preocupar, professor, onde é que eu vou ver isso? Gente, nós vamos usar isso aqui sempre. De agora para todo sempre, amém? A gente sempre vai estar utilizando essas propriedades. Que propriedades são essas? Olha comigo aqui a primeira. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É o que a gente já vem fazendo. É a famosa, Murilo, multiplicação cruzada, que a gente está fazendo sempre, tá? O que seria, então? Seria, por exemplo, quando eu tenho, 7 está para 3, assim como x está para 9. O que nós sempre fazemos? Multiplica cruzado, não é isso? Produtos meios igual a produtos extremos, ou seja, 3 vezes x, 7 vezes 9. X é igual a 7 vezes 9, dividido por 3. Olha só, x é igual a 7 vezes 9, 63, dividido por 3, que é 21. Ou 9 dividido por 3, 3 vezes 7, 21. Beleza? Então, a propriedade 1, a gente está usando sempre. Não tem erro. Propriedade 2. Uma proporção não se altera ao alternarmos os seus meios ou extremos. Nós vamos usar muito isso, viu? Principalmente quando a gente estiver dividindo herança. Dividindo herança. Trabalhando com regra de sociedade. Nós vamos precisar dessa segunda propriedade aqui. Como que seria, professor? É quando você tem, 7 sobre 3, desculpa, x sobre 9. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer. Olha só o que eu posso fazer, Eu posso trocar os meios de posição. Quem são os meios? 3 e x. Posso trocá-los de posição. Aí ficaria 7 está para quem? X, assim como 3, que eu troquei de posição com x, está para 9. Beleza? Professor, será que não tem diferença nenhuma, não? Não. Não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Multiplica cruzado. Vai ficar 3 vezes x, 7 vezes 9. X é igual a 7 vezes 9, dividido por 3, igual nós vimos lá em cima. Vai dar quanto? 21. Ou seja, o resultado é sempre o mesmo. Ok? O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, independente aí. Beleza, muito bem. E aí, o terceiro diz assim para nós, numa proporção, a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Pessoal, o que seria isso? É quando eu tenho isso aqui, Olha para cá, 7 está para... Aliás, vamos colocar aqui valores. Aqui eu vou usar muito isso. É quando necessariamente eu tiver letras, tá bom? Vamos colocar aqui, x está para 7, assim como y está para 2, por exemplo. Ok? O que eu posso fazer nesse caso aqui? De acordo com a regra matemática, eu posso somar ou, se eu quiser, eu posso subtrair. Mas peraí, quando é que eu vou saber que é para somar ou para subtrair? É para adivinhar? Não, matemática não é adivinhação. A própria questão vai te falar se é para somar ou para subtrair. O que você precisa saber? É que você pode tanto somar quanto subtrair. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui, só para você entender, que você pode fazer somar os de cima
e também somar os de baixo. Aí, nesse caso, ficaria x mais y sobre 9. Beleza. Ah, professor, de acordo com a questão, não é para somar. Então, é para subtrair. O que você vai fazer? X menos y está para 7 menos 2. E vai dar quanto? X menos y sobre 5. Ok? Sobre 5. Então, eu preciso saber essas três propriedades. A princípio, como elas estão soltas aqui, você pode olhar e falar assim, como é que eu vou usar isso? Né? Mas você vai ver nas questões que a gente vai fazer, na nossa próxima aula, né? Você vai ver que a gente vai usar esses conceitos aqui, ok? Tanto para somar, quanto para o quê? Subtrair. Os dois primeiros nós já estamos utilizando. Esse terceiro a gente vai utilizar na nossa próxima aula, ok? E eu gostaria só para fechar com vocês, com chave de ouro, falar um pouquinho sobre sequências, tá? Tanto a sequência sendo ela diretamente proporcional, quanto também a sequência sendo ela o quê? Inversamente proporcional, tá? Então, o que seria uma sequência diretamente proporcional? É quando, na verdade, há uma constante entre elas. Como assim, professor? Ó, aqui eu tenho 3 e 2. Então, se eu pegar 3 está para 2, quanto que vai dar o resultado aqui dessa divisão? 1,5. Assim como, se eu pegar 6 e dividir por 4, o resultado vai dar quanto? 1,5. Assim como, se eu pegar 9 e dividir por 6, o resultado também vai dar o quê? 1,5. E se eu pegar 12 e dividir por 8, o resultado também vai dar 1,5. E se eu pegar 15 e dividir por 10, eu já sei que o resultado vai dar sempre 1,5. Ou seja, para todos esses valores aqui, todas essas divisões, o resultado é sempre 1,5. Então, 1,5, ela é chamada de constante. Constante de proporcionalidade. Ok? Constante de proporcionalidade. Se 1,5 é uma constante de proporcionalidade, é porque todos os valores, o primeiro valor dividido pelo primeiro valor da segunda linha, da segunda chave, né? O segundo valor dividido pelo segundo valor da segunda chave, o terceiro valor da primeira chave dividido pelo terceiro valor da segunda chave, o resultado vai dar sempre o mesmo. Ou seja, o resultado é sempre constante. Por isso que essa sequência, ela é diretamente proporcional. Pois, quando eu faço a divisão, a razão entre esses valores, o resultado vai dar sempre o mesmo. Professor, isso acontece sempre quando eu pego uma sequência e outra? Não. Pode ser que essa sequência não seja diretamente proporcional. Pode ser que ela seja o quê? Inversamente proporcional. Ok? Pode ser que ela seja inversamente proporcional. E quando é que ela vai ser inversamente proporcional? É quando o produto... O que é o produto? A multiplicação entre os valores também vai dar uma constante. O que seria essa multiplicação? Acompanha comigo aqui, ó. 1 vezes quem, gente? 1 vezes 60, que é o primeiro valor, vai dar quanto? 60. Vamos pegar o segundo valor? Qual que é o segundo valor? 2 vezes. Qual é o segundo valor da segunda? 30. Quanto que é 2 vezes 30? 60. Pegar o terceiro valor, 3, vezes o terceiro valor, 20. Quanto que dá? 60. Vamos pegar o quarto valor. O quarto valor é 4.
vezes o quarto valor, que é 20. Opa, peraí. 3, não, esse quarto valor está errado. Seria, na verdade, não seria 4, não, né? Coloquei errado aqui no meu. Seria, seria, no caso aqui, 5, né? 3 vezes 20, aqui seria 5. 5 vezes 12. Ah, tá, porque eu coloquei um número a mais aqui. Peraí, eu apaguei esse número aqui. Ah, não tem branco, não. Chá de preto, não tem problema não. Tira o 4, que esse 4 não tem não, tá? Então, o próximo número é 5. 5 vezes quem? Vezes 12. 5 vezes 12, que também vai dar 60. E, por fim, o 6 vezes 10. 6 vezes 10 vai dar quanto? 60. Perfeito? Então, nesse caso, ó, todos os valores, quando eu multiplico da primeira grupo de números com o segundo grupo de números, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, terceiro, quarto, quinto com o quinto, o resultado vai dar sempre o mesmo. Sempre igual a 60. Então, 60 é a nossa o quê? Constante de proporcionalidade. 60 é a nossa constante de proporcionalidade. Só que essa constante de proporcionalidade aqui, ela representa uma sequência o quê? Inversamente. Então, entenda, quando é direta, é uma divisão. A divisão entre os valores vai dar sempre o mesmo. Quando é inversa, aí já é a multiplicação entre os valores, que vai dar sempre a mesma. Ok, beleza, tranquilo, relax. E aí a gente encerra, tá bom? A nossa aula de hoje, encerramos os conceitos que a gente precisava para hoje. Meus queridos, dúvidas, perguntas? Pode ficar à vontade. Fazer aí antes da gente encerrar. Alguma dúvida? Jaine, Nailde, Murilo, Matheus? Tranquilo, professor. Amanhã essa aula já vai estar exposta para a gente, Wellington? Já sim. Eu acho que estará. Porque, na verdade, como é que é? Para a gente rever, para me rever essa aula novamente, tá? Sim, tem que rever. Isso. Aí vai depender do nosso suporte, tá bom? Mas agora à noite eu já vou deixar os slides, esses slides aqui com as resoluções, já vai estar para vocês na plataforma, tá bom? Com as correções lá, bonitinho para vocês darem uma olhadinha de novo. Aí eu não sei como é que é a questão das edições que o nosso suporte faz para poder colocar lá para vocês. Mas eu acredito que vai estar disponível já, sim, tá bom? Tudo bem? Tá, obrigada. Perfeito. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima aula a gente já vai tirando as dúvidas, tá bom? Lembrando que eu vou fazer exercício dessa parte aqui, obviamente, para a gente poder entender o conceito, como é que cai nas provas também, tá joia? Mas, a princípio, que eu quero que vocês entendam escalas, entendam também a nossa sequência aí, tanto diretamente quanto inversamente proporcional. Vem mais exercícios, mais questões para a gente resolver, mais exercícios, obviamente, mais matérias. E assim a gente vai seguir firme e forte aqui, na certeza da sua aprovação, tá bom? Da sua aprovação. A ideia é um pouquinho cada dia, tá bom? A gente vai seguindo firme e forte aí e vai dar tudo certo. Pessoal, obrigadão por vocês terem ficado comigo até aqui, tá joia? Obrigado aí, porque nós estamos seguindo firmes e fortes. Eu tenho certeza que nós vamos lograr êxito no nosso objetivo.